foi uma situação que realmente causou pânico a todos os servidores, a sociedade em si, porque o servidor público tem seus parentes, né, amigos, familiares. O próprio serviço público, a gente toma uma notícia dessa e é preocupante. Você imagine quase 100 servidores serem retirados dos quadros da Prefeitura de Nazaré da Mata depois de 7 anos de investido no cargo público. Eles prestaram concurso público em 2007, o concurso público em 2008 teve eleição, entrou o prefeito Nado e o concurso estava na validade. Depois o prefeito Nado prorrogou o concurso mais 2 anos, porque houve um acordo com o Ministério Público na época para prorrogar, terminou a prorrogação do concurso e aí muitas pessoas foram nomeadas dentro desse período de validade do concurso, que inicialmente foi 2 anos, depois mais 2, e aí outros entraram na justiça. Alguns foram nomeados por ordem judicial. E aqueles que foram nomeados diretamente pelo prefeito Nado, o que o Tribunal de Contas questionou essas nomeações, porque o município estava acima do limite de despesa de pessoal, que é 54%, o município na época estava em 67%, 70%, coisa dessa natureza. E esse foi um ponto. O outro ponto foi que houveram pessoas que foram nomeadas depois da validade do concurso, 2, 3 dias depois. E houve alguns que foram nomeados e passaram mais de 30 dias para tomar posse. Mas veja bem, um concurso é feito com prazo de 2 anos, o município não nomeia. Aí passa mais 2 anos, 4 anos, não nomeia. Então, quando você nomeia esse candidato, ele já está morando em outra cidade, em outro lugar. Geralmente, as pessoas são de outras cidades. O concurso é para o Brasil inteiro. Então, tem gente que faz o concurso, mas não é daqui da região nossa, é de outras regiões. Então, essas pessoas esperaram um certo tempo, não foram nomeadas. Quando ele é nomeado, Leonardo, não tem nem como localizar. Depois localiza, eles vieram tomar posse. O Tribunal de Contas disse que tomou posse depois de 30 dias. Aí o candidato não pode ser prejudicado, porque se fosse dentro da validade do concurso, ele estava ali ligado, acompanhando aquilo, questionando, procurando a nomeação e tal. Então, em razão do lapso temporal, do distanciamento entre a realização do concurso e a nomeação, era necessário que cada um fosse notificado pessoalmente pela administração pública. Muitos não foram, ou foram notificados depois e compareceram para tomar posse. O Tribunal de Contas foi sensível a essa situação, o conselheiro relator, Marcos Nóbrega, ele foi sensível a isso e votou no sentido de que concedesse o registro de todos os atos de pessoal no Tribunal de Contas. Registrando o ato, ele reconhece a legalidade. A Procuradoria do Município, ela foi no processo do Tribunal de Contas defender o ato do prefeito Nado, o ato de nomeação, porque na época ele era prefeito. Quando ele assinou a nomeação, ele assinou como prefeito. Então, aquele ato administrativo era emanado de uma autoridade, o chefe do Poder Executivo, o prefeito Egrinaldo Nado. Então, eu fui ao processo defender esse ato, a legalidade desse ato. Se o tribunal acatasse a legalidade desse ato, evidentemente que eles ficariam todos na administração. Também houveram alguns servidores que contrataram advogados particulares, que fizeram suas defesas também dentro do processo. A minha atuação foi a defesa da nomeação. Por que o senhor foi favorável à defesa da nomeação? Porque eu entendo que naquela situação em que se encontrava, afastamento daquelas pessoas iam prejudicar o serviço público. Médico, professor, agentes administrativos, gari. Quer dizer, você tem um serviço público que está sendo exercido de forma contínua. A continuidade do serviço público é um princípio de direito administrativo. Não pode sofrer descontinuidade. E se esse serviço paralisa, se para, automaticamente é um prejuízo à população. Essa é a lógica da defesa do ato administrativo do prefeito. E também fundamentado no princípio da razoabilidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica. Eles já estavam no cargo há mais de 7 anos, prestando serviço público. Se eu tiro o médico, eu vou ter que contratar um médico. Se eu tiro o professor da sala de aula, eu vou prejudicar toda uma quantidade de alunos que já estão ali no ano letivo, estudando com aquele professor, já adaptado à metodologia daquele professor. Então, na hora que eu deixo que aquele professor saia de sala de aula, que ele seja retirado, seja demitido, afora a questão do prejuízo incalculável à vida daquela pessoa, à família daquela pessoa, mas também a administração pública sofre com isso, com essa perda do profissional, esse desligamento, esse corte na continuidade do serviço público, esse afastamento do servidor público, é também um problema de interesse público. Então, com fundamento nisso, a Procuradoria foi nos autos, fizemos uma defesa aí de umas 70 páginas, deu muito trabalho, estudamos muito essa questão, fundamentamos o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, do princípio da segurança jurídica, da boa-fé do servidor público, do prejuízo que eles tiveram, que não foram nomeados antes, tendo em vista que as administrações abrem concurso, mas ficam naquela situação de não querer nomear. É uma coisa incrível, principalmente no município, a gente tem que combater isso. Eu vou aproveitar o senhor para a gente
parabenizar pela ação, mas falar um pouco de política, essa morosidade, essa demora, às vezes, das decisões, né? Eu vejo isso muito na questão do Tribunal de Contas, quando banaliza as coisas, tudo é improbabilidade administrativa. Qual é a sua opinião sobre isso, doutor? É interessante, Leonardo. Se tu pegar a Constituição da República, ela diz que ela traz um princípio no artigo 78, inciso 78, é o último inciso do artigo 5º da Constituição. Ele diz o quê? Princípio da celeridade processual. O que é que a Constituição diz? Que o processo tem que ser célere, tem que ter uma rapidez, tem que ter um certo trâmite com celeridade. Infelizmente, o Tribunal de Contas não tem uma ordem cronológica de julgamento de processo. O novo Código de Processo Civil até que tentou trazer essa questão aí, eu trouxe essa questão da celeridade processual com a cronologia dos processos. O processo mais velho se julga mais rápido que o processo que entrou novo. Mas isso não vem sendo cumprido pelo juiz, a verdade é essa. Tanto faz o juiz julgar um processo antigo quanto um processo novo. Vai depender da situação que esteja o processo. O Tribunal de Contas não tem essa cronologia de julgamento. Às vezes ele está julgando em 2019 uma conta de 1999. Se isso aqui é mentira, eu tenho como provar isso. Você vai entrar no sistema e eu vou lhe mostrar. Julgar recentemente uma conta de 1999, 20 anos depois. Isso é um negócio complicado. Então, você tem um tempo muito longo, um lapso temporal muito longo entre a prestação de contas e o seu julgamento, e isso gera muito prejuízo à própria coletividade. A sociedade sofre com isso, porque um prefeito que teria suas contas julgadas no prazo mais rápido possível, voltar para a Câmara julgar, e ele até se tornar inelegível por conta da decisão da Câmara, isso traria um benefício à sociedade. O mau gestor governou mal, foi mau gestor da coisa pública, teve suas contas rejeitadas, veio para a Câmara julgou, tornou ele inelegível, ele é banido da vida política, ele é banido da atividade política, por conta da sua conduta, da má gestão, da falta de cuidado, de zelo com o patrimônio público. Então, o Tribunal de Contas demora muito, isso eu entendo, no meu entendimento, com todo respeito ao Tribunal de Contas, mas a gente tem que expor a nossa opinião. Há um prejuízo para a coletividade. Dizer que o julgamento de umas contas com vários anos não causa prejuízo sim, porque aquele gestor, naquelas contas, demonstrando ser um mau gestor, um péssimo gestor da coisa pública, que não tem zelo, que não tem cuidado, que não tem nenhuma preocupação com o patrimônio público, esse cidadão vai ter suas contas julgadas daqui a 7, 8, 9 anos. Que negócio é esse? Então a sociedade fica com esse cara aí, e esse cara sem ser punido, essa pessoa sem sofrer uma punição. Então, a demora, o retardo nesse julgamento, há um prejuízo sim à coletividade, ao interesse público. Deveria o tribunal ter o cuidado necessário para julgar o mais rápido possível a prestação de conta. Em média, você tem, hoje, se fosse com celeridade, as contas de 2017 estão sendo julgadas agora pelo Tribunal de Contas, praticamente agora, ou seja, 3 anos depois, porque apresentou as contas ao tribunal, deu prazo de defesa, apresentou defesa, concluiu, porque não julga logo isso com 6 meses de recebido das contas. Falta de estrutura, aí é outra história. Falando em prejuízo para a coletividade, para o município, Nazaré tem vivido esse prejuízo. Eu escutei o secretário aqui na Câmara e eu escutei ele dizer claramente que o município está sem poder agir ou sem poder reagir a certas situações por conta de um prejuízo. Eu vou dar um exemplo, a questão da quadra. O município, eu sou como procurador, defensor do município, o município está atento também a essas questões, dessas irregularidades que estão travando os recursos não podem chegar por conta disso? Bem, Leonardo, a gente tomou medidas, certo? Quando a gente tem um travamento em qualquer tipo de ação do município, travou por quê? Porque travou, é a primeira pergunta. Travou porque o prefeito, ele foi falho nisso aqui, ele não prestou contas, o prefeito, ele não teve o devido cuidado com o erário, o prefeito, ele desviou o recurso, o prefeito pagou indevidamente uma obra, e indevidamente porque a obra não foi executada. Acontece, pode acontecer, de uma empresa estar fazendo uma obra, uma construção no município, receber e não entregar a obra. Até porque você não pode pagar por antecipação, né? Obra pública não é cinema, que você paga adiantado. A empresa tem que ganhar a licitação, assinar o contrato, ter a ordem de serviço, iniciar a obra, vai executando por etapa, Leonardo. Por exemplo, terminal rodoviário de Nazaré da Mata. A cada boletim de medição, ele faz a obra, prepara um boletim de medição e diz: prefeitura, eu fiz isso aqui, eu levantei essa parede, eu fiz essa coluna, eu fiz essa viga, eu fiz esse passeio. Então ele aponta no boletim de medição, o engenheiro da prefeitura atesta que foi feito,
vai para o controle interno atesta, vai para a Procuradoria do município. Hoje funciona assim, a gente fechou isso. Eu vejo muita crítica, e aí eu tenho que ser muito correto, a atual administração do prefeito Nino, há muita crítica, tal, está na época da questão política também, tal, mas críticas não, é isso, é aquilo, mas veja bem, com relação a isso, o município deu uma guinada. Hoje, para você pagar a execução de uma obra pública, tem que seguir todos os trâmites legais da Lei 4.320. Tem que ter o boletim de medição, assinado, atestado, parecer do controle interno, vai para a Procuradoria do município, o procurador analisa, olha se o cara realmente tem direito de receber aquilo, dá um parecer e volta para pagar. É fotografado, tudo direitinho, a imagem é feita, é arquivada numa nota de empenho, para que você não faça um pagamento indevido. Porque você tem o risco de pagar por uma coisa que o cara não fez. Imagina você paga um serviço que não foi feito e a construtora dá no pé, se manda. Pega a estrada, como diz a história. Como é que tu vai reaver esse valor que tu pagasse? Por isso a segurança de você só pagar a obra quando tiver a comprovação da execução. Agora, quem assina o boletim de medição, quem atesta a execução da obra, tem responsabilidade. Não venha com essa história de querer botar culpa nos outros, de querer dizer, ó, não, você atestou. Só se atesta o que existe. Eu não posso atestar que você esteve aqui se você não esteve. Ah, esteve, então vou atestar que ele esteve, porque eu tenho como comprovar que você esteve. Então, a questão da obra pública é muito perigosa. A gente tem tomado medidas. Quando a gente detecta essa irregularidade, o prefeito que estiver no poder, ele é obrigado a oficiar o procurador do município. Dizer, ó, procurador, aconteceu essa irregularidade aqui, e o município está prejudicado. Então, eu ingresso com a ação de improbidade administrativa. O prefeito vai se defender, evidentemente, o ex-prefeito ou o atual prefeito, seja qual for deles. Ele vai se defender na justiça, vai dizer, trazer a versão dele, o caso da escola, da quadra. Foi uma polêmica grande na cidade, inclusive no seu programa, que não sei como você obteve essa informação, mas você é repórter, e repórter investiga. Repórter investiga. É liberdade de imprensa. O cara catuca aqui e está vendo tudo. Saiu no teu programa de primeira mão uma ação de improbidade que o município ingressou contra o ex-prefeito Nado. Foi uma polêmica danada, o prefeito foi para o rádio. Eu falei no rádio, com equilíbrio, tranquilidade. Tem direito de defesa. Vai se defender, vai dizer que a ação não está correta, que a Procuradoria fez aquela ação, mas não é daquele jeito. Só que a gente recebe informações dos órgãos de controle, Tribunal de Contas, CGU da União, CGE do Estado, TCE, TCU da União. Então a gente pega essa documentação, junta e entra com ação. Aí o cidadão vai se defender e ele vai ter que se defender contra aqueles argumentos que a Procuradoria entendeu. Então a gente tem tomado medidas, sim. Brevemente a gente já tem outra ação entrando aí, que vai dar uma repercussão na cidade grande.